Bom dia, pessoal que está chegando aí. Tô fazendo uns ajustezinhos aqui. Que meu microfone, para variar, deu problema. Então, vamos tentar nos aproximar aqui do áudio. Bom dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, para mais uma edição da Terapia Matinal, essa edição número 39. E eu escolhi um tema que vai na contramão do mês em que nós estamos. Todo mundo sabe que outubro é o mês da criança, né? Além de ser outubro rosa, é o mês da criança. E eu decidi falar ao contrário desse mês. Resolvi falar um pouco sobre a psicologia por trás da terceira idade e da velhice. Por que eu fiz essa escolha? Porque, primeiro, pouca gente fala sobre isso. Segundo, muita gente veio me pedir, com base nas minhas últimas lives falando de saúde mental e prevenção ao suicídio e tudo mais, surgiu muito o tema da terceira idade, o tema da pandemia, dessa ansiedade, né, provocada, e de muitos transtornos que vêm decorrendo desde então. Depressão, senilidade, uma série de questões envolvendo aí a idade avançada. E eu decidi fazer essa live a pedidos, uma vez que a gente tem tão pouca gente abordando o assunto, um assunto tão importante. E muita gente fala, né, que a grande preocupação na pandemia são os idosos, né, são os velhinhos, são as pessoas com comorbidades, mas o quanto de fato as pessoas estão preocupadas com elas, o quanto as pessoas entendem a demanda dessa população para poder ajudar e até para poder dizer estou preocupado com isso. Então eu quero convidar vocês a essa live, a essa reflexão, pensando um pouco no que vocês entendem por velhice. O que vocês entendem por terceira idade? Bom dia, Bruno. Bom dia, o pessoal aí que está aparecendo. Então, assim, muito se fala na questão da terceira idade, da melhor idade, né? Mas de onde vêm esses conceitos, né? O que querem dizer essas palavras aí? Então eu fiz um compilado para variar, tô aqui com a minha colinha, né? E muita gente tem me perguntado, né? O que significa... Perdão, que a minha mesinha não está aqui, estou botando no chão. O que significa falar da velhice? O que significa? O que muda? Né? A gente pensa no envelhecimento, a gente observa as mudanças físicas no olhar da pessoa. A gente observa o quanto o corpo vai mudando. Mas a gente não para pensar no quanto aquela pessoa está mudando por dentro. Né? O que significa envelhecer? O que está por trás dessa fase da vida? Né? Culturalmente, socialmente, psicologicamente, o que significa dizer que uma pessoa está envelhecendo? Bom dia, Marco, bom dia, pessoal aí. Vamos chamando a turma, tem muito assunto pra gente hoje ainda. Então, uma das primeiras coisas que eu queria dizer é que existem diferenças entre a gente falar. Até quando eu fui fazer essa live, eu tinha colocado nela a psicologia do envelhecimento. E algumas pessoas falaram, não, falar da psicologia do envelhecimento é muito relativo, é um assunto muito amplo, porque a gente já começa a envelhecer desde que nasce, a criança já está envelhecendo. Aí eu parei e pensei, é verdade, então vamos tentar mudar, né? Vamos falar da psicologia da velhice. Então você só vai falar das pessoas que estão com mais de 80, as pessoas que já estão bem velhinhas, que estão doentes. Eu falei, não é isso que eu quero. Então eu decidi pegar um termo que todo mundo conhece bem, que é o termo terceira idade, né? Aí ninguém falou nada, mas daí, ok, deixa eu botar meu celular no não perturbe, que eu me esqueci. Voltei. Tinha esquecido de pôr o celular no não perturbe, sempre tem um cão que liga pra gente nas piores horas, né? Mas tudo bem, eles não tem como saber. Então, decidi falar da terceira idade, né? E ninguém falou nada. Aí eu pensei, será que eu acertei no título? Ou será que as pessoas não entendem bem o que significa a terceira idade, o que significa esse processo? Aí eu percebi que a dúvida estava aí, né? Então eu separei alguns termos que a gente usa muito quando a gente vai falar da terceira idade. O primeiro deles é o envelhecimento, que é o processo natural, biológico, mental e emocional de passagem do tempo, da cronologia, das mudanças físicas, emocionais e psicológicas que acontecem com todo mundo, desde a criança até o velhinho.
Todos nós passamos pelo processo do envelhecimento desde o momento em que nascemos, como me disseram, e é verdade. Então, assim, envelhecimento é o processo. Você não pode dizer que envelhecimento, como algumas leituras deixam entender, que o envelhecimento seria uma doença. Não, não é uma doença. O envelhecimento é um processo natural de amadurecimento, né? Então, falar da psicologia do envelhecimento é falar das fases do ser humano e do que muda de uma fase para outra, né? Como é o pensamento de uma criança, como é o pensamento do adulto, como é o pensamento do velhinho, como é o pensamento do idoso, que nos leva ao próximo conceito, idoso. Idoso é todo aquele indivíduo que tem mais de 60 anos. Você sabe de onde surgiu esse termo? Eu estava lendo aqui, eu não sabia também. Ele surgiu na França na década de 60, para substituir termos pejorativos, porque até então não se tinha uma palavra própria. Era o velhinho, era o tio, era o vovozinho. Então era sempre num sentido depreciativo. Então na França surgiu e depois foi incorporado por todo mundo o termo idoso, né? O idoso é o sujeito do envelhecimento. O idoso é a pessoa que passa por todo o processo de envelhecimento e está caminhando para a última fase, o último estágio da vida, que é a velhice. Velhice é o último ciclo da vida. Independente da condição de saúde, independente do estado da pessoa, a pessoa está velha quando ela está terminando esse processo. Quando que acontece isso? Depende de cada um. Depende de genética, depende de estilo de vida, depende da construção social, depende da cultura onde a pessoa esteja inserida, porque tudo isso vai interferir no processo do envelhecimento. Então tem culturas, onde o idoso é bem aceito. Você envelhecer é um sinal de respeito, você envelhecer é um sinal de status, né, de sabedoria, de iluminação. Você se torna uma autoridade na sua comunidade, você se torna uma parte importante na história daquele país, daquela tribo, daquela comunidade, daquele país. Infelizmente não é assim em todos os lugares, porque tem culturas onde é o contrário. O idoso ele é depreciado. Ele está velho, então ele se cansa mais rápido, ele é menos produtivo, ele tem menos concentração, ele tem menos saúde, ele tem menos capacidade de absorção de novos aprendizados. E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? A medicina está aí, a psicologia está aí revolucionando. Você tem idosos entrando na escola, entrando em faculdades, idosos fazendo mestrado, fazendo doutorado, dando banho em muita gente, muito marmanjo por aí, como a gente fala, né? Então, assim, a velhice não é simplesmente o fim. A velhice é um estágio da evolução, onde a pessoa está chegando ali na reta final. Mas o que é o processo da velhice, propriamente dito? Pode ser uma coisa se a pessoa tem uma doença, se a pessoa não tem um bom estilo de vida, né? A pessoa pode chegar numa velhice ali com seus 50, 60 anos e já está, como a gente fala, com o pé na cova. Já tem um estado de saúde muito comprometido por doenças, por drogas, por cigarro, por bebidas, por muito trabalho ao longo da vida. De repente começou a trabalhar muito cedo para ajudar a família, então o corpo é mais desgastado. E isso tudo apressa o processo de envelhecimento orgânico, no caso, né? Então a pessoa pode entrar num estado de velhice muito antes, né? E tem outras pessoas que vêm de um estilo de vida mais saudável. Por mais que tenham começado a trabalhar cedo, elas tiveram mais oportunidades em outros sentidos, conseguiram tempo para cuidar melhor da saúde, saúde física e saúde mental, e saúde emocional também no processo. Então o processo de envelhecimento acaba sendo mais bondoso com essas pessoas. Elas se tornam velhinhos mais saudáveis, mais ativos, né? Há um tempo atrás circulou no Facebook uma matéria de jornal divertidíssima, de um acidente de carro que entrou numa casa, o carro desgovernou na rua, entrou na casa e matou uma idosa de 40 anos. É uma matéria lá da década de 70 ou 60, se eu não me engano. Mas naquele tempo a estimativa de vida era bem melhor e o estilo de vida era bem melhor. A medicina não tinha toda a qualidade preventiva que ela tem hoje, né? Então, assim, naquele tempo, 40 anos já era uma grande idade. As pessoas casavam muito cedo, tinham filhos muito cedo, se aposentavam muito cedo quando se aposentavam e morriam bem mais jovens também. Mais jovens com relação aos termos de hoje. Mas, como diz a matéria, era uma idosa de 40 anos. Eu me senti ofendido. Eu já tenho mais de 40, embora não pareça com esse corpinho de 20 aqui, entendeu? Mas é uma cultura. Naquele tempo era normal isso. E hoje em dia você tem idosos por aí de 80, 90 anos que andam para baixo e para cima, saem de casa, vai no mercado. Agora não por causa da pandemia, mas estão por aí para baixo e para cima. Minha vozinha faleceu há
2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, acho. Foi em final de 2018, vai fazendo 2 anos agora. E é muito engraçado, porque ela foi embora com 83, foi 2 anos atrás, 83 aninhos, mas ela não andava de carro com a gente já estava preocupado com a saúde dela, ela já tinha alguns comprometimentos, né? A gente chegou a fazer contato com um taxista que trabalhava perto da casa dela, para ele fazer o transporte dela e a gente ia pagando para ela. Ela não pegava táxi, ela atravessava a cidade a pé, ia na casa das amigas, ia nos chás, ia nos encontros da igreja. Então ela era muito ativa, você conversava com ela, ela era perfeitamente lúcida. Lembrava de tudo, lembrava de coisas de infância, lembrava de coisas da adolescência, da juventude, lembrava de coisas do casamento, do nascimento dos filhos. Então, assim, a memória estava perfeitamente preservada. Enquanto a gente tem pessoas aí que quando estão chegando, estou falando de uma pessoa de 83 anos, tem pessoas que estão chegando na casa dos 40, dos 50, já tem um déficit de atenção muito grande, uma defasagem de memória, de aprendizado. Então, assim, a genética conta, o estilo de vida da pessoa conta, o quanto a pessoa se entrega para a velhice também, né? O quanto ela se deixa afetar, porque é natural. Você vai caminhando pelos estágios da vida, chega uma hora você começa a perceber que o seu corpo já não é mais o mesmo, você já não tem aquele pique de antes. Antes você andava, levantava, atravessava a cidade inteira a pé, para trabalho, para ir na casa de um conhecido, para ir estudar. Hoje em dia você sai a pé para dar uma volta, você vai 2, 3 quarteirões e você já está morrendo. Então você percebe que o corpo já está entrando numa fase onde ele já não tem o mesmo pique, né? E o que acomete muita gente? É ficar forçando. Não, sempre fiz, eu vou fazer, e a pessoa não aceita que o corpo não está mais naquelas condições, não está mais naquele pique físico, e vai forçando, vai forçando. É quando você tem esses problemas de idosos que caem na rua, da pessoa que passou mal, que desidratou, porque o corpo também vai perdendo a capacidade de retenção de líquidos, o metabolismo vai ficando muito mais lento, né? Então tem uma série de mudanças físicas que acontecem no nosso desenvolvimento aí. Eu não vou entrar muito nos detalhes orgânicos, porque eu não sou médico, não é a minha área, entendeu? Por mais que eu tenha lido um pouco, não é a mesma coisa que um médico poderia estar dizendo o que muda. Mas assim, o corpo perde o embalo, a capacidade cardiorrespiratória já está mais afetada, a pessoa já não tem aquele pique de antes. Vamos dizer, uma pessoa que sempre tenha praticado um esporte. Eu sempre corri 10 quilômetros. Vai passando o tempo, a pessoa começa a perceber, ela sempre corria todos os dias 10 quilômetros. Ela vai atingindo uma certa idade, ela consegue correr 8. Se ela tentar além disso, o corpo já está pedindo água, já está quase desfalecendo. Vai avançando um pouco mais, ela consegue correr 6. Alguma hora ela já está pensando 3, 4 vezes antes de sair de casa. E, gente, isso é normal de acontecer. Não adianta culpar a pessoa por isso. Não adianta dizer, tá entrando em depressão. Tá envelhecendo. Tá envelhecendo. Isso acontece com todo mundo, vai acontecer com você também. Eu trabalho em hospital e o que eu vejo assim de familiar depreciando idoso é uma coisa que dá pena, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que cuidar e respeitar os nossos idosos é cuidar e respeitar do nosso futuro, e é exatamente isso. Porque a forma como a gente lida com as pessoas que nos criaram fala muito de quem a gente é, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse respeito. Ter esse olhar para eles, pensar em tudo que eles já passaram, toda a história que eles têm para nos contar, para ensinar. Então é muita coisa, né? Terceira idade é um termo que é muito usado quando a gente fala no ciclo laboral. Tá? A pessoa se aposentou, mas ela ainda tem muito de vida pela frente, muito estilo de vida pela frente, muito tempo, tomara, né? Então, terceira idade, por definição, é o tempo da pessoa entre a aposentadoria e o resto da vida dela. Ela está na terceira idade, ela está aproveitando esse tempo livre que ela passa a ter a partir de agora. Outra expressão para essa época é a melhor idade. De onde vem esse termo? A gente cresce com uma série de responsabilidades. É trabalhar, prover, pagar as contas, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos netos. Então você vai se pegando obrigações, pegando responsabilidades, e você esquece de você vai se deixando de escanteio, né? Então, assim, melhor idade por quê? A pessoa quando chega nesse ponto da terceira idade se aposentou, não tem mais que trabalhar, os filhos já estão grandes, os netos já estão sendo cuidados pelos filhos, então a pessoa tem um tempo para ela,
para olhar para dentro, para aproveitar, para se valorizar, é quando você tem, por exemplo, essas escolas que oferecem atividades para a terceira idade, artesanato, atividades físicas, hidroginástica, grupo de dança, grupo de escrita, escola, para as pessoas que não tiveram oportunidade, né, o famoso EAD, Educação de Jovens e Adultos, perdão, EJA, Educação de Jovens e Adultos, né, falei errado, EAD é outra coisa. Então, assim, você tem uma série de oficinas, você tem uma série de instituições que valorizam essa fase e querem trabalhar isso com a pessoa, esse bem-estar. Querem que ela se recupere aquele bem-estar que ela tinha, recupere aquele tempo onde ela não pôde se dedicar a ela, não que ela não quis, tá? Mas haviam outras obrigações e agora essas obrigações não tem mais, então a pessoa está mais livre para olhar para dentro de si. E para muitos isso também é um desafio. E aí a gente vai esbarrar nas questões psicológicas por trás da terceira idade, né? Segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, isso aqui me chocou um pouquinho, eu vou confessar para vocês. De 10 a 14% das pessoas com mais de 60 anos desenvolvem um grau de leve a médio de depressão, pode ser até mais sério. Mas pare e pensa, de 10 a 14% é muita gente entrando nesse ciclo. Por quê? A pessoa sempre teve aquela rotina ativa, sempre teve aquele pique para exercício, aquele pique para cuidar da casa, para brincar com os filhos. E ela começa a perceber que ela não está mais dando conta disso, que ela não consegue mais acompanhar. Os filhos estão em outra jogada, já têm outras prioridades, já têm as próprias responsabilidades, já vão se desvencilhando daquela rotina de ir na casa dos pais, de ficar tão perto dos pais. E essas pessoas começam a ficar sozinhas. Então isso gera um processo de depressão. Pegando o gancho que eu falei, era a Célia falando aqui. São José tem a casa do idoso onde passa o dia se exercitando, acompanhamento médico, psicológico gratuito, exatamente. E procura na cidade de vocês. Tenho certeza que tem lugares também, tem a casa do idoso na cidade de vocês também. Entre em contato com CREAS, ou entre em contato com a prefeitura. Tenho certeza que tem essas instituições ou similares, né, que prestam esse tipo de auxílio, porque é uma idade que requer atenção, é uma idade que requer respeito, que requer cuidado. Tá? Então, voltando a falar da depressão, mas pegando o gancho aqui da Araceli, é muito importante a gente ter esse cuidado psicológico com os nossos velhinhos, com os nossos idosos. Tá? De 10 a 14% das pessoas acima de 60. E acima de 80, vocês fazem uma ideia de quantas entram em depressão? E agora eu vou falar de média para acentuada. A pessoa que já está vivendo um estilo de vida mais parado, já percebeu que ela não tem mais aquele pique, ela não tem mais aquela vontade que ela tinha de sair de casa, de visitar os filhos, ela fica no mundinho dela, ela vai estreitando essa percepção. Vocês fazem uma ideia de quanto é esse percentual? Me assustou. Segundo a mesma organização, a Organização Pan-Americana da Saúde, acima dos 85 anos, de 35% a 46% dos idosos entram num processo severo de depressão. Gente, a gente está falando de quase 50%, 35% a 46%, das pessoas com mais de 80, 85 anos entrando num processo de depreciação, de desvalorização, de baixa autoestima, entendeu? Porque a pessoa vai se isolando do mundo, ela vai passando por aquele luto constante. Os meus amigos já foram embora. Eu até brinquei com a Araceli, minha esposa, para quem não sabe. Quando ela foi conhecer a minha avó quase me matou de vergonha. Eu vou contar essa história aqui. Que minha avó foi toda feliz mostrar uma foto que ela tinha das amigas dela de baile. Essa aqui é a fulana, ela já morreu. Essa aqui é Beltrana, essa aqui já morreu. Essa aqui é fulana, ela já está velhinha, mas ela está bem doente. Essa aqui é fulana, também já morreu. Então, eu fiquei pensando, nossa, minha avó falando com uma naturalidade, mas assim, é exatamente isso que eles passam. Eles começam a ver as fotos de juventude, as fotos dos grupos, entendeu? E começam a ver, nossa, esse já foi, esse já foi, esse já foi, esse aqui está indo, eu estou indo. E a pessoa traz para si, a pessoa começa a trazer para si. Aí você tem o processo da viuvez. A pessoa muitas vezes já perdeu o companheiro, já perdeu o marido, a esposa. Às vezes perde até filhos por doenças, por casualidades da própria vida.
Então a pessoa vai trazendo para ela aquela tristeza, ela vai trazendo para ela aquela amargura. Mas se ela não tiver uma válvula de escape, se ela não tiver uma atenção, aquilo vai virar uma depressão forte. Porque é muito comum você sentar para conversar com os velhinhos, até a fala é mais baixinho, ele fala devagarinho, chega a ser um pouco irritante para você que é jovem, você está no pique, você está com aquela rotina de pressa, e você só fez uma perguntinha boba pro avô e o avô tá lá contando aquela história, porque quando eu tinha 40 anos, quando eu tinha a sua idade, gente, isso é natural, isso é importante para eles, tem que ser valorizado. A Araceli falando, minha avó dizia que Deus esqueceu dela. Uma das minhas avós, ela passou 20 anos rezando para morrer. Eu falo que ela deve ter sido muito ruim porque Deus ficava deixando ela de castigo. Então, assim, tem essa fase também. Que o idoso ele começa a entrar no processo depressivo, ele reza para morrer, ele torce para morrer, ele começa a esquecer de tomar os remédios, entendeu? São todas ações inconscientes de que ele não aguenta mais, que ele está cansado. Tá? Mas eu falei da depressão, mas existem outras questões que acometem os nossos idosos. Tá? A depressão é uma delas, a mais grave por ser muito comum, por ser muito fácil de você entrar e por ser muito fácil de você se tratar também. O problema é que requer a atenção da família e das comunidades. É exatamente isso que a Araceli está falando. A avó dela era outra, quando estava com ela, quando estava com outros netos, com outros filhos. Porque a gente passa a ter aquele cuidado constante com o idoso. Ai, tem que tomar cuidado. Ai, não pode fazer isso. Ai, você tomou o remédio. Ai, tem que tomar cuidado na hora de comer. Tem que engolir devagar. Vamos fazer uma comida molinha. Então você começa a colocar tanto cuidado que o idoso ele deixa de estar à vontade na sua companhia. E o que ele faz? Ele passa a evitar. Né? Aí no caso da Araceli com a avó dela, eu me lembro bem, tive a oportunidade de acompanhar, né? Ela era alegre, ela brincava, ela ria, ela sapecava pela casa. Por quê? Porque tinha liberdade. Ela podia resgatar um pouco daquela energia que ela tinha. Ela brincava, ela dava risada da bochecha ficar rosinha até. Então, assim, as pequenas coisas para os idosos são muito importantes. As pequenas brincadeiras, os pequenos resgates do cotidiano são importantes, né? Então, alguns fatores que comprometem ainda mais a questão da depressão na terceira idade. Abusos, como eu falei, a família que passa a querer controlar o idoso, não dá liberdade para nada, tenta impor as próprias regras para o idoso. Ai, tal hora eu venho passar aqui, tal hora você vai ter que ir para a cama, tal hora de almoçar é tal hora. E você tira a pessoa da rotina dela. Isso é importante para ela, que ela tenha a própria rotina. É importante para as crianças terem rotina, é importante para os idosos terem rotina. Por quê? Porque a mente deles tem que trabalhar. A mente também vai ficando preguiçosa com a idade. Então, assim, tem que prestar atenção no hábito deles. Quais são os hábitos que eles têm, quais são as manias que eles têm, quais são as rotinas que eles têm, né? E é muito engraçado. Eu vi um vídeo uma vez de uma velhinha, estava num asilo, mas a família ia todo dia visitar. E ela andava de andador, mas ela era tão alegre, ela ficava andando para um lado para o outro com o andador, que ela botou aquelas buzininhas de bicicleta. E quando ela parava atrás dos outros, ela ficava com a buzininha. Anda, pessoa lerda, anda que eu quero passar. Então, assim, são essas brincadeiras, são essas pequenas coisas que levantam a moral do idoso, fazem com que ele se sinta bem, resgate aquilo de dentro dele. Então, abuso nesse sentido de querer controlar, não digo só a questão da violência, embora aconteça também. Tá? Violência com o idoso, desrespeito com o idoso, deixar o idoso na cama e você sai para trabalhar e o idoso passa o dia inteiro na cama, não consegue levantar nem para comer e não tem ninguém ali para cuidar. Né? Isso acontece. Infelizmente, eu sou psicólogo, trabalho na área da saúde, trabalho muito tempo com saúde pública e é uma das coisas que a gente mais vê acontecer e chega a ser triste. Aquele idoso que você vê que tem bastante energia, mas a família fica podando, a família fica tolhendo. Né? E quando você dá um pouquinho de liberdade para ele, é outra pessoa, é outra energia que nem a família reconhece, né? Quando você oferece o verdadeiro cuidado. Então, abuso, traumas, é aquela pessoa que fica lembrando muito do passado em função das coisas ruins que passou, em função das perdas que teve. É o que eu falei do luto, é ficar lembrando sempre que fulano morreu.
Não é melhor lembrar de quando o fulano era vivo, das coisas que fazia junto, das festas, dos passeios, das brincadeiras, né? Então a gente tem que lembrar, enquanto cuidador, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, né? De fazer com que a pessoa resgate o lado bom, o lado positivo, né? Então, passar por traumas, o estresse, o desgaste de ficar mudando a rotina, né? O idoso tem que ter a rotininha dele, ele tem a hora certa dele acordar. Todos têm. O que acontece muitas vezes? Eles acordam, eles não têm vontade de fazer nada, não tem nada para fazer na casa, não tem nenhuma companhia. O que eles fazem muitas vezes? Eles continuam deitados e aí acabam voltando a dormir. Porque já estão fracos, porque já estão cansados, porque estão desanimados ou porque já estão num processo de depressão. Perdão. Mas tem vários fatores que interferem. Então, tudo isso são atenções que a gente tem que ter com o idoso, para poder resgatar ele dele mesmo, resgatar ele da velhice, devolver um pouco da jovialidade. Eu estou falando jovialidade, não estou falando juventude, tá? Porque a juventude está na história dele. A jovialidade é essa energia, esse pique de fazer as coisas, essa vontade de levantar da cama, de fazer uma brincadeira. Vou fazer um bolo para os meus netos, né? Eu sei que daqui a alguns dias eles vêm me visitar, vou tentar conseguir alguém para arrumar minha casa, para me ajudar. Então essas coisinhas, para que o idoso tenha essas responsabilidades, tenha esse senso de que o mundo está girando, mas a família ainda está ali perto dele, tem alguém preocupado, isso tudo é importante para ele, né? Não tem nada mais triste do que um idoso que perde a esperança. E você vê muito isso, não só em asilos, não só em abrigos, você vê muito isso na casa do idoso também. Aquela pessoa que passa o dia inteiro varrendo a calçada, aquela pessoa que passa o dia inteiro cuidando das plantas, que passa o dia inteiro, às vezes, até arrumando a casa. Passa 10 vezes no mesmo cômodo, cada hora bota a almofadinha numa posição diferente, só para passar por ali e dizer que fez alguma coisa. Por quê? Tédio. Tédio é um veneno para o idoso. Entendeu? Essa coisa de universo parado, de mente parada, é um veneno. Porque vai depreciando, o idoso vai entrando num processo de depressão, isso é muito ruim. E quando a gente entra no processo de depressão, uma das principais comorbidades que a gente passa a ter é a deficiência da imunidade. O corpo começa a cansar, o corpo para de lutar e começam a vir as doenças, né? Primeiro começam com as doenças imaginárias. É aquele idoso que sempre está com dor, sempre está com algum problema, mas o problema dele não é a doença, não é a dor, né? O problema dele é a falta de atenção. Aí ele passa mal, a família vem em peso, vê como é que tá, se está tudo bem, vai, pega, leva para casa, leva para o médico. Ele ganhou uma atenção que ele não tinha muitas vezes há muito tempo, às vezes anos. Aí o que ele faz como boa criança que ele é? Ele continua fazendo isso. Todo dia, cada dia ele vai pegar o telefoninho e vai ligar para um parente diferente. Você pode vir me ver? Eu tô com uma dorzinha chata que não quer passar. Aí liga para outro. Eu estava lá fora arrumando, vendo as minhas plantinhas, eu tropecei. Você pode vir me ver se está tudo bem? Meu pé está doendo. Então ele começa a inventar. Ele pode até sentir realmente aquela dor, aquele desconforto, mas ele começa a exagerar para que a família volte a dar atenção para ele. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, eu não vejo isso como uma manipulação, como algumas pessoas erroneamente vêm me dizer. O meu avô me manipula, meu pai me manipula. Eu falo para a pessoa, não é uma manipulação, é um pedido de socorro. É uma bandeirinha que ele levantou, dizendo, eu preciso de ajuda, eu estou sozinho. Então, como a gente brinca, né, na psicologia, criança sem supervisão. Então, assim, é quando a pessoa começa a dar amostras de que ela está no limite dela e que ela precisa de alguém ali. Pode não ser naquele momento exato, mas só de ela ter falado com alguém que disse que vai, se as pessoas de preferência se falou que vai, vá, não prometo em vão, porque é muita sacanagem, entendeu? Vai mudar o dia dele, ele vai ter outro astral, ele vai ter outro pique, entendeu? Tudo isso levanta o espectro do idoso de uma forma positiva. Então você tem de um lado aquele idoso que está sempre brincando, sempre mantendo as pessoas perto pelo alto astral, e aquele idoso que se torna muitas vezes negativo ou se torna manipulador pela falta de atenção. Ele pode estar esquecendo, passa tanto tempo sozinho que ele esquece como lidar com as pessoas. Então ele começa a falar em voz alta as coisas que está sentindo.
Então, se ele está pensando que ele não está se sentindo bem, ele começa a falar que não está se sentindo bem. Se ele está pensando que ele está desconfortável, ele começa a falar que está desconfortável. Se tiver alguém perto, então, para escutar, daí ele vai embora. Ele começa a falar de todos os incômodos dele. Mas ele gasta essa energia negativa e depois ele entra na energia positiva. Ele começa a falar das coisas boas. Então, ele precisa passar por esse, vamos dizer, por esse descarrego. E é importante para ele, é importante que a família saiba dar essa atenção. Deixa falar, deixa ele passar por aquele processo. Viu que está demais, começa a levar para o outro lado, começa a devolver de uma nova maneira, né? Ah, eu estou com dor, não consigo mais andar. Mas você não lembra quando você falava dos bailes, das danças? Nossa, os bailes eram muito bons, eu me lembro das músicas. Como é que eram as músicas? Canta para mim. E nisso você vai estimulando o mental do idoso a fazer o resgate das boas lembranças, vai estimulando a memória, vai estimulando a circulação e uma série de outros hormônios aí que vão ajudar no bem-estar e vão melhorar o quadro geral da saúde. Tudo isso com uma conversinha. Imagina ao longo do tempo, ao longo dos dias, você estar perto, você poder fazer parte da história dele. Escutar as coisas que tem para dizer, escutar as brincadeiras. Ele vai te contar 50 vezes a mesma história, não importa, dá risada. Dá risada. Porque não tem nada mais chato que o idoso vem todo animado te contar uma coisa e você cortar e falar, você já falou isso. Não é desagradável? Você não gostaria que fizesse isso com você, gostaria? Então não faça com o idoso, que é mais chato ainda. Então tem a depressão, a demência, que é um processo degenerativo. A demência não tem cura. A demência decorrente do fator de idade é um desgaste natural do sistema nervoso, onde ele vai se desfazendo, onde ele vai ou calcificando, ou ele vai deixando de formar novos neurônios, novas sinapses. Por isso que é importante você estimular a memória, você estimular atividades que resgatem lembranças, resgatem coisas boas para ele, para que ele vá fazendo novas conexões e resgatando e retardando um pouco esse processo de deterioração, porque ele vai acontecer. Em alguns, pela genética, pode acontecer mais cedo, em outros pode acontecer mais tarde, como eu falei. Minha avó foi embora com 83 anos, completamente lúcida, e eu conheço gente de 50 que já está na cadeira de roda, não tem força para levantar, tem uma série de comprometimentos de saúde, né? Não lembra das coisas direito, não consegue nem fazer as coisas, não pode ficar sozinho porque esquece de tomar um remédio, esquece de se alimentar. Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção. Depois de uma certa idade, a pessoa começou a dar esses alertas, você familiar, você tem que ficar atento. Né? Você cuidador, você psicólogo, você médico, você tem que passar a dar atenção para ele, que ele já está dando mostra de que ele não vai lembrar mais. Dali para frente, ele vai começar a ter um declínio. Então, você pode retardar esse declínio com atenção, com cuidado, com boas lembranças, estimulando. A família está sempre perto, é brincando. Nossa, eu lembro quanto a gente sacaneava a minha avó, no sentido de pregar peças, no sentido de usar as coisas que ela falava. Na brincadeira, minha avó tinha o famoso em. Ela escutou tudo que você falou, mas ela faz um em, que era característico dela. A gente brincava sempre com esse em, a gente imitava o em. Minha avó chegava, a gente falava em. Virou uma brincadeira, mas é uma brincadeira saudável. Minha avó gostava, minha avó ria, se divertia com a gente. Então, assim, são pequenas coisinhas que são importantes de você resgatar junto com aquele idoso. Ansiedade. É muito comum o idoso ele ter alterações de humor e dificuldade para ter tarefas cotidianas, porque ele começa a ficar tão agitado que ele esquece. Lembra da rotina? Da mesma forma como para uma criança, a rotina ela é muito concreta, você tem que ter o passo a passo. Para o idoso também, e alguns é muito comum você ir em casa de velhinho, tem aquela tabelinha na geladeira, tal hora, tal remédio. Tal hora banho, tal hora fisioterapia, tal hora igreja. Então, assim, ele faz a tabelinha da rotina dele. Só que se alguma coisa ali fuge da rotina, ou de repente vai receber uma visita, ele fica tão ansioso, tão agitado, que ele esquece das outras coisas. Entendeu? Aí naquele horário que tinha que tomar remédio, eu vou tomar banho porque meu filho vem me visitar. Aí toma banho e perde o horário do remédio, aí passa mal. Então tem uma série de questões aí que vão acontecendo com o idoso. E é normal de acontecer, é gostoso de você ver acontecer. Você vê aquele idoso que está até eufórico esperando o filho chegar. Você está chegando na casa da avó, na casa de um pai, você vê, parece criança agitada, fica lá. Se entupiu de açúcar para aguentar o pique. O idoso é assim, você chega na casa do idoso, lá só vai você, ele faz aquela mesa de café da manhã.
Então tem café, tem leite, tem bolo, tem torta, tem salgadinho, fritou coxinha, mandou trazer pão fresco para você. Então bota aquele café colonial só para você. Para ele isso é importante. Para ele isso é legal, é gostoso você ter isso do idoso, essa participação na história dele. É ele resgatando essa coisa de cuidar de você. Isso é importante para ele. E lembra que eu falei, ó, vai estimular a memória, vai estimular sentimentos bons, vai liberar endorfinas, vai liberar, uma série de hormônios positivos para esse nervoso. Ajuda no processo da demência, não cura, como eu falei, não tem cura, mas ajuda muito no retardamento dos sintomas mais graves, demência, Alzheimer, que é uma outra deterioração muito severa do sistema nervoso. Então são uma série de coisas aí que ele vai fazer, ele vai usar o que ele tem, os recursos que ele tem. Você como familiar, uma pessoa mais jovem, com acesso a mais recursos, de repente você pode estar oferecendo outros recursos, pode estar ajudando a ver de outras formas. O Marco falou aqui, minha avó fazia isso quando íamos visitá-la, sempre tinha alguma coisa gostosa para comer. É muito característico dos idosos isso. A minha avó botava a empregada dela para fazer bolo. Ah, fulano vem aí, vai lá no mercado, compra não sei o que e faz um bolo para receber esse pessoal aí. Podia ir uma pessoa, não interessa. Eu me lembro de uma eu não me lembro se era meu bisavô, meu tataravô, tio Cornélio, ou se não era da família, se era primo. Era da parte mais antiga da família. Tinha o meu bisavô, vô Bié, e tinha um senhorzinho, era um fazendeiro, tio Cornélio. Eu me lembro, eu tenho muito clara a lembrança que a gente passava na frente da casa dele, ele chamava todo mundo que passava por lá que era conhecido dele, porque sempre, o dia inteiro, tinha aquela mesa com bolo que fez quase na hora, pãozinho fresco, café, leite que acabou de chegar da fazenda. Então, na minha infância, eu tenho essa memória muito clara, que eles eram tão sozinhos que toda vez que um conhecido passava na porta, eles chamavam para tomar café. E se passasse lá 10 vezes, ia entrar 10 vezes para tomar café, porque era tudo muito gostoso. Então, assim, é o jeito deles cuidarem da gente. E é bom para eles se sentem bem vendo a casa cheia, vendo gente visitando, se valorizando, né? Então eu fiz algumas marcações aqui de como a psicologia pode ajudar no processo do envelhecimento, né? No processo de lidar com os idosos. Eu fiz de uma forma mais ampla, porque eu não queria fazer uma fala técnica voltada para psicólogos, voltada para terapeutas. Eu quero falar com você familiar, você avô, você neto, você filho, que tem um idoso na família. Como você pode fazer para participar, para estar junto da pessoa naquela história? Então, assim, os idosos eles passam por questões emocionais, questões psíquicas, questões físicas, questões sociais, problemas com a perda de identidade, aquela pessoa que sempre trabalhou e agora ou porque aposentou ou porque já está numa idade que não consegue mais continuar com aquele trabalho, ela se sente mal, porque ela perde uma parte da identidade dela. Imagina que você passa a sua vida inteira fazendo a mesma coisa e de repente você chega num estágio da sua vida que você não pode mais fazer aquilo. E às vezes é pior, às vezes a famosa aposentadoria compulsória, a pessoa está bem, ela acha que ela tem condições de continuar, mas a empresa obriga ela a se afastar e se aposentar. Então você tira o chão da pessoa, porque aquilo era a vida dela, ela não sabe fazer outra coisa. Então muitos acabam desenvolvendo rotinas, envolvendo o ambiente de trabalho, eles chegam a sair de casa e ir na porta do trabalho, para ver as mesmas coisas, para conversar com as mesmas pessoas. Aí as pessoas entram para trabalhar, o que acontece com ele? Ele se sente sozinho. Ele se sente largado. A palavra é exatamente essa, eles se sentem abandonados. Porque as pessoas não estão no rotina deles, as pessoas foram trabalhar e ele não pode mais entrar. Então o que ele faz? Ele fica pela rua, ele fica andando, tenta ir na casa de um, aí não está em casa, vai na casa de outro, está com os filhos, vai na casa de outro, está trabalhando, né? Ou então está sozinho em casa, está dormindo, não quer receber visita. Ele vai, como a gente fala, vai caindo a ficha de que ele está ficando velhinho, de que as referências dele já não são mais as mesmas, ele vai se sentindo perdido e a psicologia tem que ajudar a fazer esse resgate da identidade, tem que ajudar a levantar esse astral, encontrar novas formas de interesse, novas referências, né, para que ele possa se enquadrar, para que ele possa se sentir parte de alguma coisa, como ele se sentia lá atrás do trabalho, como muitas vezes se sentia na família, né? É aquela pessoa que cresceu cuidando dos filhos, aí se torna avó, cresce cuidando dos netos, aí os netos crescem, não vão mais na casa dela, ela fica sem referência, ela fica sem ter o que fazer. É aquele famoso idoso que não consegue cozinhar para pouca gente, por exemplo.
Você vai na casa dele lá, só uma pessoa, ele faz comida para um batalhão, porque ele não tem essa referência, ele sempre teve um dia, de repente não tem mais tudo aquilo, né? São sinais de que o idoso ele está num processo de envelhecimento, que ele está num processo onde ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um amparo, né? A psicologia pode interferir nesse sentido, pode ajudar a fazer esse resgate, né? Atividades laborais, como a Araceli falou lá em cima da casa do idoso, atividades físicas, acompanhamento psicológico, acompanhamento médico gratuito, né? Então tem tudo isso na rede, é você se informar quais são as opções na sua cidade. Ah, se não tem pela prefeitura, tenho certeza que tem outras instituições que podem ajudar. Igrejas são muito abertas a esse tipo de questão também, podem oferecer algum amparo. Então tem sociedades, tem congregações aí que fazem um trabalho social muito legal. Então assim, é não deixar cair, é não deixar parar, né? Devolver para o idoso a identidade dele, a referência dele, manter ele ativo, estimular a função mental, a memória, resgatar as lembranças, resgatar as coisas boas, não deixar que ele só viva naquele mar de negatividade, né? Porque o cotidiano dele, como eu falei, é um processo de luto, é um processo de limitações, e ele não quer ficar vivendo isso o tempo inteiro, ele precisa viver outras coisas também, né? Alguns processos que vão acontecendo naturalmente durante o envelhecimento não acontecem na velhice, mas vão acontecendo até chegar lá de uma forma mais severa. As mudanças físicas, como eu falei, as doenças que vão acontecendo, as limitações, as deficiências naturais do idoso, processo de luto, né, muito comum, aquele idoso que vai perdendo as pessoas, vai perdendo os amigos, as referências, e ele vai perdendo a própria identidade. Como eu falei, se aposentou, é o próximo item. Sempre foi principalmente militar, que vivia envolvido naquele cotidiano extremo. De repente ele se aposentou e não está mais lá. Ele vai morar dentro do quartel, ele não vai sair de lá. Daquele idoso, aquele idosinho militar aposentado que só sabe falar dos tempos de serviço, dos soldados que ele treinou, das pessoas que ele conheceu, dos treinamentos, das viagens, dos cursos. Então, é a vida dele isso. Então, assim, ou oferecer novas formas de encontrar uma identidade, como ele encaixar aquilo que ele era na nova vida, ou ajudar ele a fazer esse resgate de uma forma saudável. Não viver só a saudade, não viver só a tristeza, não viver só a distância, mas resgatar o lado positivo desse processo. Não entender que está acabando o meu tempo. Não é está acabando o meu tempo, eu ainda tenho tempo pela frente. Pode ser um dia, 10 dias, 10 meses, 10 anos. Como eu falei, eu tive uma avó que passou 20 anos rezando para morrer. Mas enquanto isso ela cuidava da casa. Ela foi embora com 100 anos de idade, só para deixar claro. Eu tenho muito clara a memória de que ela varria a casa do jeitinho dela. Depois a gente tinha que dar um complemento, mas ela pegava a vassourinha, varria a casa, não deixava a gente lavar a louça, ela empurrava a gente da pia, ela vinha jogando o corpinho assim, tirando a gente da frente para lavar a loucinha. Depois a gente pegava, muitas vezes lavava tudo de novo. Mas não dava para tirar a identidade dela. Ela sempre fez isso, ela sempre foi embora fazendo isso, né? Então, como a Araceli falou, é muito comum você ouvir do idoso: ah, Deus esqueceu de mim, já levou todo mundo e eu fiquei para trás. É muito comum essa fala, prestem atenção para vocês verem. A questão da perda cognitiva é outro ponto onde o psicólogo pode ajudar. É o idoso que começa a ter esquecimentos, começa a ter delírios, começa a lembrar tanto das coisas que ele vive como se ele tivesse naquelas lembranças, entendeu? Você vai conversar com o idoso, o que você está fazendo? Estou esperando meu filho voltar. Ah, seu filho está onde? Ah, ele saiu para comprar pão. Às vezes o filho não vai visitar ele há mais de 10 anos, mas ele está ali naquela fantasia de que o filho vai chegar a qualquer momento. Então, assim, tem famílias que alimentam, isso que eu acho horrível. O idoso está num processo de delírio nesse sentido, está num processo de luto nesse sentido de não conseguir sair disso, e a família fica alimentando. Ah, vamos esperar então, daqui a pouco ele vem. Qual seria o melhor que você poderia fazer? Ah, enquanto a gente espera, vamos fazer alguma outra coisa? Vamos tomar um cafezinho? Vamos sentar lá na sala um pouquinho, que é mais confortável? Vamos conversar? Então é você tirar o foco da tristeza, tirar o foco do negativo, para devolver esperança, para devolver alegria, né? O apoio familiar é muito importante.
Apoio familiar é imprescindível, da comunidade terapêutica, da família. O idosinho que passava no postinho de saúde era até aquele chatinho, todo dia esse idoso vem aqui. Um dia ele para de vir. O que a comunidade, o que o posto de saúde tem que fazer? Opa, fulano não está vindo já tem uns 2 dias. Vamos na casa dele ver como é que ele está. Junta lá o agente de saúde, vai visitar. Isso é importante, esse amparo. Pela saúde, pelo bem-estar e pelo emocional do idoso. Dele perceber que, nossa, tem alguém atento a mim, tem alguém cuidando de mim. Não importa que não seja família, desde que seja alguém que esteja ali para dar essa atenção, para dar esse cuidado. A família seria o ideal, mas a gente sabe que culturalmente não é o que acontece. E na nossa sociedade, a gente tem muito costume de trocar o velho pelo novo. A gente tem essa visão de que o velho não serve, está defasado, o novo é que é importante, o novo é que é o bom. Né? E a gente faz isso com tudo, até com os objetos, quem dirá com as pessoas, e faz mesmo. Tem culturas onde a idade vai se tornando sinal de status, sinal de respeito. Tem igrejas, tem países, tem tribos, tem comunidades mesmo, onde você tem o conselho dos idosos, são as pessoas mais velhas daquela comunidade, que são, portanto, as mais sábias, as mais experientes, que têm mais a ensinar, são a referência daquelas pessoas. Em outras é o contrário, aquela pessoa é tirada do convívio, vai lá para o asilo, vai lá para o abrigo, fica lá de molho, fica lá esquecida e a família segue a vida. Eu pago todo mês lá o asilo, mas não vou um dia visitar a pessoa. No hospital que eu trabalho eu vejo muito aquelas pessoas lá que vão sozinhas, idosos que vão sozinhos, não precisam estar lá, mas vão pelo cuidado, pelo atendimento. Né? Aí quando chega lá com alguma coisa mais grave que a família é acionada, aí vem a família inteira, ai meu Deus, estava preocupado, que não sei o quê, mas não leva um dia. Aí o idoso passa por lá, pede para ligar para a casa dele para alguém vir buscar, ninguém atende o telefone, fica ele lá sentadinho, esperando, às vezes 2, 3 horas lá, aí de repente vem alguém pegar, não desce nem do carro. Nem, oi pai, você está bem? O que aconteceu? Não, entra que eu estou com pressa. É assim que muita gente faz, e olha, dói de ver. São lições que a gente aprende de como não fazer. Desce do carro. É a 15ª vez que você está indo no mesmo mês pegar a pessoa lá, não importa, é a atenção dele, vai lá, dá atenção para ele, leva para casa, para que ele não precise fazer isso para ter atenção. Quando ele faz isso, ele está te dando um grito de alerta, olha, eu estou sozinho, estou sem atenção, então eu estou aqui, vem cuidar de mim. São as formas que o idoso tem de pedir ajuda. A bandeirinha que eu falei, ainda vou arrumar uma bandeirinha física, ainda não consegui, ainda vou fazer uma se for o caso. Então, gente, falar de idoso é muito complicado, porque a gente mexe muito nas referências pessoais de cada um. Referências familiares, referências de igreja, referências sociais, referências culturais. Você falar de idoso no Brasil tem uma leitura. Se falar de um idoso, por exemplo, na Alemanha, na Europa, é outra leitura. Na Ásia, no Japão, é outra leitura. Nossa, na cultura asiática, você desrespeitar um idoso, só falta a comunidade juntar e te bater, te linchar. Porque é impensável para eles. Né? Eles têm um respeito muito grande pela figura do idoso, pela figura do velhinho, aquela pessoa que já passou por tudo, que sobreviveu a muita coisa, que tem muita referência para dar, muita história para contar para a gente. Então, assim, você tem um idoso na sua casa, você conhece um idoso no local que você trabalha, no ambiente que você frequenta, comece a prestar atenção nos sinais dele, comece a prestar atenção nele. Ele é saudável? Tem algum problema ali que você possa ajudar? Ele está sozinho? A família, muitas vezes, você vê que não tem tato, não sabe o que fazer, chama esse familiar, conversa com ele. O que está acontecendo com seu pai? Ele está bem? Ele vem aqui sempre? Ele oferece um amparo. Isso é muito importante. Olha, não tem preço você fazer parte dessa história. O idoso da sua casa, que vai te contar às vezes. Deu uma pausada aqui, mas voltou. A minha internet está meio ruinzinha hoje. Então, gente, espero ter ajudado vocês um pouquinho. Quem tiver dúvidas aí, quem tiver colocações, fiquem à vontade aí. Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos velhinhos, sobre as manias dos nossos velhinhos, porque nós também, muitos aqui, estamos ficando velhinhos, né? Já não estamos mais nos nossos 15 aninhos, nem todos, pelo menos. Então, assim, a gente tem que lembrar que o idoso já foi novo, que ele tem a experiência dele, que ele tem a história dele para trazer pra gente, que a gente um dia vai ser idoso
E que velhinho que a gente quer ser? Aquele que a gente olha como referência, não gosta? Mas por que a gente não gosta? O que a gente pode fazer para ajudar, para mudar, para melhorar? Eu que agradeço aí a presença, Marco. E, então, assim, é muita referência. Você lidar com um idoso, com uma pessoa da terceira idade, você está lidando com as referências da pessoa. A pessoa pode ser o cão chupando manga. Tem um porquê dela ser desse jeito. Aquela pessoa mais reservada de todas que você conhece, aquele velhinho fechado, carrancudo, que não deixa ninguém chegar perto da casa dele. Será que ele já não é alguém que já passaram muito a perna dele na vida? Que os filhos já se afastaram tanto que ele está revoltado com a vida, está bravo com a vida? Então, tudo no comportamento de um idoso tem um porquê. Tudo no comportamento de uma pessoa na terceira idade. O jeito desconfiado, ou o jeito aberto demais, o jeito brincalhão demais, ou o jeito sisudo, o jeito de reclamar de tudo, tudo tem um porquê. A gente tem que entender o que leva a pessoa para aquele caminho. Por que ela se tornou daquele jeito? Às vezes você conversa com conhecidos, conversa com parentes, nossa, mas quando era jovem, quando era mais novo era diferente, era mais animado, mais feliz, mais agitado. O que será que mudou isso? Né? Tem vários fatores que podem afetar. Luto, às vezes muito comum, perder o companheiro, esposo, marido. Muitas vezes você perde sua referência, alguém que viveu do seu lado a vida inteira, alguém que você sempre cuidou, que sempre cuidou de você e de repente vai embora dessa forma. Eu uso muito o termo vai embora porque eu não gosto de falar morreu. Morreu para mim é um pouco depreciativo, me passa uma ideia de fim, de término. Eu não quero entrar na crença de ninguém, mas eu prefiro dizer foi embora. No sentido de que quem sabe um dia a gente volte a se encontrar. A gente não sabe. Não sei a crença de vocês, essa é a minha crença. Que um dia a gente pode voltar a se encontrar. Então, o companheiro foi embora, a pessoa ficou sozinha, ficou muito tempo sozinha, os filhos deram as costas, não está mais trabalhando, não tem aquela identidade, aquela rotina de poder sair de casa e fazer as mesmas coisas, já não aguenta mais o tranco, o pique. Então ele está perdendo as referências dele, ele tem que fazer esse resgate. E a gente pode ajudar muito enquanto filho, enquanto neto, enquanto cuidador, enquanto psicoterapeuta, enquanto psicólogo, enquanto médico, né? Eu gosto de falar que você olhar só do seu ponto de vista é enxergar a vida com cabresto. Você vai enxergar isso aqui, mas tem muito mais coisa que você pode ver. Lidar com o ser humano é isso. Você lida com um momento daquela pessoa, você lida com um ponto de vista daquela pessoa, mas tem muitos outros. Como eu falei, é mal-humorado. Por que ele é mal-humorado? Ele é chato, mas por que ele é chato? Ele conta 10 vezes a mesma história, mas é normal da idade. A pessoa esquece que contou 1 vez, ela fica tão animada, ela gosta tanto daquela história que ela quer contar sempre. Deixa ela, a gente tem que respeitar. Quando a gente corta, a gente desperta no idoso um sentimento de frustração tão grande, que vai pegar no gatilho do esquecimento, você vai jogar na cara dele. Você está ficando velho, você não lembra? Você já contou essa história? Você não vai falar isso com essas palavras, mas é isso que ele vai ouvir. E ele sabe que ele tem esquecimentos, ele sabe que ele tem problemas de memória. Então você não precisa jogar isso na cara dele, ele já se cobra disso o tempo inteiro. Então quando você faz, você está lembrando ele do pior que ele está sentindo. E quando ele tenta contar uma coisa alegre, ele está tentando sair disso. Aí você vai e joga ele de volta, ladeira, barranco abaixo. Não faz isso. Não quer escutar, faz outra coisa ao mesmo tempo. Pai, estou te escutando. Ou então se estiver na cozinha, mexe na geladeira, pega um copo d'água, enquanto está falando, para você não ter que ouvir. Mas não corta isso da pessoa. Deixa ela fazer esse resgate, deixa ela viver aquele momento, que para ela é importante. Né? E se perguntar, eu posso aprender alguma coisa com isso? O que essa pessoa tem para me ensinar? Eu observo muito, eu trabalho no hospital na parte da recepção, eu observo muitos idosos que entram. A forma deles andarem, se eles estão acompanhados, como as pessoas cuidam deles, como os outros se portam diante deles. Né? Uma coisa que eu não gosto, que muitas vezes a pessoa faz sem perceber, é o famoso senta cachorro. Você entra com o idoso em algum lugar, vou fazer não sei o quê, senta lá e me espera. Você não sabe se ele quer sentar.
Uma coisa assim, ele tem um problema na perna, não consegue ficar em pé muito tempo, mas deixa ele sentar, deixa ele tentar, deixa ele ver o limite dele. Você está andando numa direção, ele está andando atrás de você, deixa ele vir. Não fica mandando sentar. Entendeu? Porque dá uma impressão que você não quer ele perto, que você está lá por obrigação, que você não queria estar ali. Isso também é desagradável para o idoso. Então, vocês podem ver que tem várias pequenas atitudezinhas que a gente tem que resgatam a proximidade, resgatam o bem-estar de um idoso. Daqui a pouquinho o reloginho do Instagram vai aparecer aqui em cima. Então, espero que vocês tenham gostado da live, foi fruto de bastante estudo, bastante pesquisas aí. E eu quero lembrar vocês que a gente está no mês da criança, mas a gente vai falar de crianças também. Na próxima live eu vou fazer uma continuação dessa. Hoje eu falei sobre a psicologia na terceira idade e a psicologia do idoso. Semana que vem eu vou falar um pouco das outras fases da vida. Tá? Eu vou começar falando um pouco da... Vou fazer uma apanhada, eu não quero me estender como eu queria me estender na terceira idade, porque eu achei muito importante. Então eu vou falar um pouco da psicologia da criança, da psicologia da mãe, da psicologia da criança, da psicologia do adolescente, da psicologia do adulto, até ele chegar no idoso. Muita gente tem me perguntado isso, né? Tem muitas leituras, muitos livros que falam de uma forma muito tétrica. Psicologia da criança, a criança é assim. Psicologia do adolescente, adolescente é assim. Adulto é assim. Idoso é assim. E como vocês podem ver, existe todo um movimento de transição de uma fase para outra. Tem gente que nunca saiu da infância. Tem gente de 40, 50 anos, a pessoa tem um comportamento de 15, 16 anos de idade. E tem gente que tem 20 anos de idade e parece um velho de 80, de tanto que reclama, de tanto que fala da saúde, de tanto que... Enfim, vocês entenderam. Então, assim, tudo isso aponta para um senso de, não digo normalidade, mas o que é o padrão no comportamento de uma criança? O que é o padrão no comportamento de um adolescente? O que é o padrão no comportamento de adulto? E o que foge ao padrão não é que é errado, mas você tem que entender para ajudar a pessoa a se enquadrar. Eu quero ser um adulto que se comporta como criança. Mas por quê? O que você está te agregando? Né? Muitos fazem isso por imaturidade. Outros fazem isso por fuga. É melhor viver como criança do que encarar a fase adulta. Por isso que muito idoso, quando ele começa a perceber que ele está envelhecendo, que ele está entrando naquela fase da velhice, o último estágio do desenvolvimento, ele começa a fazer um resgate e se comportar como criança. Ele fica brincalhão, ele fica arteiro, ele fica travesso, ele fica rebelde. Ele vai voltando a passar por várias fases da vida dele. E na próxima live eu vou falar um pouco disso. Vou resgatar um pouco isso. Hoje eu quis focar mais na parte do idoso. Foi uma coisa que muita gente me pediu para falar. E na próxima live eu vou falar um pouco sobre essas outras fases aí, que estão todas importantes, estão todas interligadas. Quem tiver leituras que vocês achem interessantes, quem tiver dúvidas que vocês já tenham sobre o assunto, vocês podem me mandar que eu vou incorporando nessa live. Gente, quero agradecer desde já todos pela presença, como sempre. Né? Espero ter respondido a dúvida de vocês, espero ter respondido a dúvida daqueles que me pediram para fazer essa live, que me pediram para falar sobre esse assunto. Espero poder ter agregado a cada um. E eu quero convidar vocês a acompanhar o canal, acompanhar o grupo Pense Leve no Telegram. A gente está trocando muitas informações. Eu estava fazendo um jogo falando sobre a velhice, músicas que lembram a gente da idade avançada, da terceira idade. Está bem divertido, bem interessante os comentários. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. E vou ficando por aqui hoje. Bem a tempo do reloginho, sincronia tudo. Gente,